bem, estamos de volta com o Jornal Gerais ao vivo, direto dos estúdios aqui da sua TV Gerais, e nós recebemos aqui na sede da emissora o candidato Humberto Souto, que vai fazer uma entrevista de 15 minutos com perguntas pré-estabelecidas com a assessoria. Então, vou dar uma boa noite para o candidato e a minha primeira pergunta é por que o senhor está se candidatando, Humberto? Boa noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui na TV Gerais para conversar um pouco sobre as eleições, sobre política, sobre planos de governo. Eu a vida inteira participei de projetos e processos para servir a minha região. Servir a minha região construindo barragens, trabalhando pela universidade, construindo estradas, construindo escolas, ajudando hospitais. Quer dizer, a minha vida inteira, porque eu entrei na política muito novo, foi trabalhando pela minha região. Não tem negócios, não participo de negócios. Então, em decorrência disso, eu trabalhei apenas para servir a minha região. Na eleição passada, nós candidatamos a deputado federal novamente para a reeleição e, como sempre, a invasão do dinheiro, a invasão das pessoas de fora que acabaram deixando a região sem deputado. Nós tivemos uma votação soberba, tivemos 70 e tantos mil votos e ficamos na primeira suplência. Não temos ainda a veleidade de ser deputado. Entendemos que poderíamos continuar servindo como prefeito de Montes Claros. Mas por quê? Por que agora? Eu preparei a vida inteira em Brasília, construí amizades, abri portas para Montes Claros e para a região inteira. Ocorreu-me que, com a minha experiência, com o que eu posso fazer fora de Montes Claros, em Brasília, Belo Horizonte, para ajudar Montes Claros, eu precisaria ser o prefeito. Para isso, para reivindicar com autoridade, com autenticidade, para Montes Claros. De mais a mais, eu achei que a minha cidade estava passando por um momento muito ruim. Montes Claros, ao invés de estar sendo projetada para São Paulo, para o Rio, para Belo Horizonte, como um centro nervoso de desenvolvimento, um centro com núcleos tecnológicos, com juventude, com universidade, com toda a infraestrutura pronta para uma cidade desenvolver, no que se refere ao entroncamento rodoviário, aeroviário e assim por diante. Montes Claros estava sendo projetada nas páginas policiais. E isso deixa uma cidade muito deprimida. Você não investe numa cidade, o empresário não vem investir numa cidade que está vivendo momentos como esse. E você tem que gerar empregos. Você tem que gerar rendas para uma cidade como Montes Claros, com 400 mil habitantes, e caminhando para 1 milhão de habitantes daqui 10 anos ou 15 anos. Então, eu entendi que, com essa minha experiência, com a minha vivência nesta área, eu poderia ajudar Montes Claros nesse momento, principalmente pela imagem que eu construí, pela história que eu construí durante esses anos todos, de austeridade, de seriedade, de honestidade e de respeitabilidade. Você, para reivindicar para uma cidade, você tem que ser respeitado, tem que ter respeitabilidade perante as autoridades que decidem essas coisas. E eu achei que eu pudesse trazer isto para oferecer à minha cidade. Por essa razão, eu achei que deveria ser candidato a prefeito. E estou candidato a prefeito, para servir a minha cidade, unicamente e exclusivamente para isso, para servir ao povo da minha cidade. Bom, minha segunda pergunta ao candidato é: quais são as propostas de governo? É muito difícil você falar quais são as propostas, são muitas propostas de governo. Você tem propostas de governo na área da educação, na área da saúde,
na área da infraestrutura, na área da segurança pública, na área do transporte coletivo, e assim por diante, né? Na área do meio ambiente, na área da cultura, na área do esporte. Você tem proposta de governo para todas as áreas. E esse tempo que nós temos não daria para você falar sobre proposta de governo nem para uma área dessa. Então, nós temos que conversar sobre o que pretendemos fazer, o que podemos fazer, o que cada área dessa precisa da nossa atuação, como fazer para atender, assim por diante. E aí eu estou às suas ordens para responder, por exemplo, na saúde pública. Nós sabemos que a saúde pública em Montes Claros está completamente destruída. As pessoas estão morrendo nas filas. Não se fez absolutamente nada pela saúde pública nesses anos. Não se buscou o atendimento às pessoas. Então, as filas enormes, nos laboratórios demoram um ano, os exames demoram um ano para você atender as pessoas, os laboratórios completamente destruídos, os hospitais numa situação difícil, porque a administração atual não cuidou da saúde pública. Houve momentos de muita discussão, de desavenças com os hospitais. Resultado, hoje, os hospitais estão numa situação dificílima, não estão sendo capazes de atender a população, porque não tem recursos, os recursos não foram repassados na hora certa, e tem muitos recursos que ainda não foram repassados. Então, em decorrência disso, a saúde pública está um caos. As UPAs que eram para ser construídas nos bairros, que poderiam desafogar os hospitais, começaram a construir uma tem 6 anos, e a administração atual não moveu uma palha, ela está deteriorando no tempo, lá no Chiquinho Guimarães. Você fechou postos de saúde, como o de Renascença, fechou o Hospital Alfeu de Quadros, quer dizer, você encolheu a saúde. Ao invés de você desenvolver a saúde, você encolheu a saúde. Então, eu tenho certeza que vou enfrentar muitas dificuldades, mas estou confiante, estou consciente de que, com determinação, com vontade, com propostas e com propósito, nós haveremos de reorganizar a saúde e fazer com que a população de Montes Claros tenha atendimento, uma prestação de serviço de saúde adequado para que o sofrimento seja diminuído, porque há um grande sofrimento na população, o povo sofre muito com essa falta de saúde e nós temos que ter uma dedicação especial com essa área logo no início do nosso governo. Bom, candidato, a terceira pergunta já estabelecida com as assessorias é sobre as prioridades de governo. Quais seriam as prioridades? Olha, a prioridade absoluta é a saúde pública, porque ela mexe com a vida das pessoas. Então, você não pode deixar que aconteça o que está acontecendo em muitos casos na saúde. Então, nossa prioridade absoluta é a saúde pública, mas você não pode esquecer que nenhum país do mundo desenvolve sem uma boa educação. E você, por outro lado, há uma ligação muito grande de saúde pública com assistência social. Você tem que pensar também na assistência social. Então, você tem que ter projetos, programas, propostas. Agora, é claro que tudo isso vai se desenrolar durante o mandato, porque nós, na verdade, não conhecemos a situação da prefeitura, sabemos que está destruída a maior parte das áreas de atendimento à população, está destruída, mas nós não temos conhecimento exato. Então, por essa razão, eu acho que saúde pública, segurança, educação, assistência social, essas áreas todas são muito importantes para o ser humano, envolve vidas, e por essa razão nós temos que dar uma atenção especial a essas áreas. A minha quarta pergunta seria sobre a área da saúde. O senhor já especificou muito, detalhou. Se o senhor quiser comentar algo a mais sobre esse assunto, está à disposição. Mas a outra pergunta seria específica sobre a área da educação. A educação é outra área muito sensível para a população. Você tem que cuidar de uma educação melhor, principalmente para o ensino básico, o ensino fundamental, que é a responsabilidade da prefeitura. Esse ensino fundamental, nós temos que buscar um atendimento melhor. O que o mundo inteiro fez para desenvolver a educação? Criou a educação por tempo integral. Em Montes Claros não tem educação por tempo integral. Criou-se
uma mentirinha, uma brincadeira de fazer tempo integral, mas não é o tempo integral que tem em Montes Claros. O que tem em Montes Claros é um contraturno, ou seja, o aluno chega às 7 horas da manhã, fica na escola e sai às 3 horas da tarde. Então, ou seja, uma ampliação de turno ou um contraturno. No Ministério, é um programa do Ministério da Educação que chama de contraturno. O ensino por tempo integral, você tem que ter professores complementares, o aluno vai de manhã para a escola, assiste o turno normal da escola, depois, então, o aluno continua na escola, alimenta-se na escola, almoça na escola, e um outro professor, numa outra dependência física, atende esse aluno para examinar o que ele estudou na parte da manhã ou na parte da tarde, conforme na parte da manhã, o que ele estudou na parte da manhã, fazer o dever de casa com ele, discutir a matéria com ele. Depois que você esgotar esse estudo, essa complementariedade com o aluno, que o aluno já está perfeitamente consciente e preparado, aí então você vai para o almoço. Depois do almoço, depois você vai para um esporte, aí você pratica um esporte. Depois do esporte, você vai para uma área cultural. Às 6 horas, o menino janta, toma um banho e volta para casa. Isso aqui é ensino por tempo integral. Em Montes Claros não tem esse ensino por tempo integral. Como é que você faz ensino por tempo integral se você não construiu uma sala de aula? Esse aluno tem que sair de uma sala de aula e ir para outra, no segundo turno, para fazer a complementação da parte da manhã. Se você não construiu uma sala de aula, se você não contratou um novo professor, você apenas estendeu o turno daquele professor que ficou com o aluno das 7 horas às 3 horas da manhã, um cansaço terrível. Então, esse ensino, eu não sei se ele realmente ele é benéfico ou se não é benéfico. Eu acho que é preciso cogitar de fazer o ensino por tempo integral, mas buscando fazer racionalmente. Ou seja, começar com uma escola, mas com uma escola capaz de receber o aluno na parte da tarde, uma escola preparada para isso, construir salas de aula complementares, contratar novos professores para complementar esse turno da manhã, e aí sim, você fazer um ensino por tempo integral. Fora daí, você não tem ensino por tempo integral. Mas fora daí, você tem que cuidar da escola na zona rural, que também está completamente abandonado, deixado, e você tem que fixar o homem no campo. Para você fixar o homem do campo lá no seu habitat, lá onde é que ele mora, para que ele continue trabalhando na sua lavoura, na sua propriedade agrícola, você tem que dar a ele condição de vida. Então, você tem que dar a ele uma boa saúde, uma boa educação. Se não tem uma boa educação, o que o pai do aluno faz? Muda para a cidade. Muda para a cidade e vai esvaziando o campo, vai esvaziando a zona rural, vai criando problema social, mais problema social na zona urbana. Então, eu acho que, na cidade, então o que eu acho que você tem que fazer? Você tem que cuidar da escola na zona rural. Isso é fundamental. Se você não fizer isso, você tem que criar, integrar, fazer parcerias com a universidade, você tem que fazer parcerias com órgãos especializados, você tem que buscar melhorar a educação em todos os aspectos. Não é só melhorar, você tem que valorizar o professor. Se você não valorizar o professor, com reciclagens, com atualização, você tem um ensino defasado, completamente defasado. Então, em Montes Claros não se faz isso. Não há reciclagem de professores, os professores não estão satisfeitos. Criou-se um turno 20 dias a mais ao ano, e não se teve um entendimento, sem diálogo, completamente sem diálogo. A falta de diálogo com os professores criou um estremecimento muito grande. Então, eu acho que é preciso buscar a paz na educação, trazer a paz da educação, resolver esse problema dos 220 dias, saber o que efetivamente é bom para a sociedade, o que é bom para os professores. Tá certo, candidato, haviam outros temas aqui, mas o tempo já está encerrando, falta 1 minuto. Suas considerações finais. As minhas considerações finais são agradecer a você, agradecer à emissora pela oportunidade de estar aqui, de podermos conversar um pouco sobre as nossas propostas, embora o tempo seja pequeno, mas a gente faz esforço para falar o que pode e dizer que nós estamos preparados. Preparamos durante muitos anos em Brasília o nosso relacionamento, preparamos bem, muito bem,
para que nós possamos exercer o mandato de prefeito à altura do povo de Montes Claros. Trazer a paz à família, aproveitar inclusive essa oportunidade aqui para agradecer a minha campanha, a beleza da campanha, a maneira que fui recebido, o carinho do povo, toda essa coisa que existe numa campanha política, coroado com a vitória no domingo que vem, se Deus quiser, para ser e poder ser o prefeito efetivo de uma cidade maravilhosa como é Montes Claros. Tá certo. Muito obrigado, candidato Humberto Souto, pela sua participação aqui nos estúdios da TV Gerais com mais essa entrevista. E lembrando que no domingo, a partir de 5h30 da tarde, Afonso Mendes comanda a apuração passo a passo das eleições 2016. O Jornal Gerais volta em instantes, não sai daí.